bom dia recheado de bênçãos, revelações e muitas alegrias para todas vocês que são pessoas únicas e abençoadas do nosso grandioso e poderoso Deus Pai. Sim, Ele nos amou e nos escolheu antes da fundação do mundo. Preste atenção nessa verdade. Nós somos importantes, nós somos mais importantes do que o mundo inteiro, junto com todas as suas invenções. Aleluias e glória a Deus por isso. Eu sou a pastora Ana Maria Rusisca, sou terapeuta cristã e eu tenho um foco especial voltado para a cura e libertação de todas as feridas que nos foram causadas durante o nosso tempo aqui nessa vida. Hoje nós vamos, de certa forma, apresentar aqui alguns motivos pelos quais, quando eu compreendo quem eu sou, e isso é vital, você precisa saber quem você é, nós precisamos saber quem nós somos. E depois que você compreende e aceita quem você é mais tranquilo para aceitar que há um propósito maior que o nosso Deus e Pai Eterno vinculou a todo o seu processo de vida aqui nessa terra. Há um projeto nesse processo que nós vivemos aqui na terra. E nesse processo, todos os desafios visam a nossa evolução e liberdade para o crescimento espiritual. E assim sendo, são as feridas que nos deixam muitas vezes vulneráveis e assim nos tornam presas fáceis para os narcisistas, não é? E é por isso que precisamos estar curados e livres dessas acusações, livres, porque nós vamos falar hoje dos narcisistas, não é? Os narcisistas, eles buscam em nós as feridas, por isso precisa ser curada. Eles buscam em nós feridas e dores, e depois que eles nos conhecem, nos estudam e encontram as nossas carências e quais são as nossas necessidades, eles se apresentam para supri-las, principalmente porque muitas vezes essas necessidades são causadas pelas dores e feridas que nós sofremos lá atrás e nunca tratamos ou olhamos espiritualmente para elas. E agora então podemos estar vivendo os efeitos dessas marcas, não é? Que ainda estão dolorosas e nos incomodam, elas são doloridas, nos incomodam. Estamos com o nosso tempo de vida todo o nosso tempo de vida focado em nos livrarmos e nos curarmos desses efeitos colaterais, eu chamo de efeitos colaterais, que ainda causam derrotas em alguns momentos e áreas de nossas vidas. Muitas vezes, ou quase sempre, nos sentimos culpadas e esse sentimento é um imã poderoso para atrair os narcisistas. Eles se aproximam, detectam esses defeitos, esses efeitos, esses sintomas, esses efeitos colaterais e se apresentam como a solução. E muitas vezes nós acreditamos que eles são a resposta de Deus para nos livrar da culpa e também preencher nossas carências, nossas lacunas. Eles, os narcisistas, nos mostram que tem a resposta e o conteúdo que necessitamos para suprir essas nossas faltas e necessidades que nos acompanham por anos, por tempos e tempos. E quando nós acreditamos neles, eles passam então a nos controlar através desses sentimentos, nos escravizando sempre com as suas promessas. E hoje nós vamos pontuar bem aqui, o narcisista nunca quer a minha, ele nunca quer a nossa libertação dos traumas. Ele quer sim tirar proveito disso, se fazendo parecer uma solução.
e se passando como aquele com quem você pode contar. Que ele sabe, da sua dor e está ali ao seu lado para te ajudar, para te proteger. Porém, isso não passa de uma estratégia de controle que todos eles têm com as suas vítimas. Precisamos entender, aceitar que todas as nossas dores e culpas, foram para a cruz, através do corpo de Jesus Cristo. E essa é a nossa única forma de cura e libertação. Isso está escrito lá em Isaías 53, no verso 4, começa no verso 4, diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Então, não seja alvo para o narcisista. A sua resposta, o seu alívio, a sua cura está em Deus, e através de sua palavra você encontrará a direção certeira e eficaz para a sua busca. Pensando sobre esses detalhes, nós hoje vamos falar mais detalhadamente sobre os sintomas e características do transtorno narcisista. Eu escolhi 10 principais características do narcisista e eu vou procurar relatar e detalhar da melhor maneira cada uma delas, e você vai analisar e perceber se você tem um relacionamento com o narcisista, tudo bem? Primeira característica, a falta de empatia. Os narcisistas demonstram uma incapacidade de se colocar no lugar dos outros e compreender as emoções e sentimentos alheios. Eles tendem a ser egoístas e insensíveis com o sofrimento das outras pessoas, focando apenas em si mesmos e em seus interesses, buscando por muitas vezes tirar proveito de sua fragilidade naquele momento. Se você estiver frágil, você é um prato cheio. O narcisista, ele pode ignorar completamente o sofrimento de um amigo, de um irmão, o sofrimento de um filho, o sofrimento de um pai, de uma mãe e até da própria esposa, que passa por uma situação difícil. Ele vai colocando seus próprios interesses acima da necessidade de oferecer apoio emocional aos outros. Segunda característica de um narcisista é a grandiosidade. Os narcisistas têm uma visão exageradamente positiva de si mesmos, acreditando serem superiores aos outros em diversas áreas. Eles costumam vangloriar-se de suas realizações e se consideram especiais e únicos. Te olham e te tratam como alguém inferior a ele. Eles sempre estão certos, sempre têm razão e nunca são culpados ou responsáveis por algo que fizeram e não deu certo. Exemplo, um narcisista pode se considerar o melhor profissional da equipe, mesmo sem ter as qualidades ou competências necessárias para tal afirmação. Pensa nisso. Terceira característica, eles se acham especiais. Os narcisistas acreditam que são únicos e que merecem tratamento especial e privilegiado. Eles esperam ser admirados e reconhecidos por suas supostas qualidades superiores. Procuram sempre ser o
os interlocutores das conversas e, se não dominam o assunto, procuram sempre dispersar o rumo da conversa e colocar outra que ele domine, claro. Por exemplo, o narcisista pode se sentir ofendido se não for o centro das atenções em uma festa ou um grupo de pessoas, pois acredita que merece destaque especial. E quando isso não ocorre normalmente, deixa o ambiente, eles vão embora de forma brusca e às vezes até grosseira, sai de qualquer jeito. Pensa sobre isso. Quarta característica do narcisista, eles exigem privilégios. Os narcisistas consideram que as regras e limites que se aplicam aos outros não se aplicam a eles, pois eles esperam receber tratamento preferencial e se sentem no direito de exigir vantagens em muitas e diferentes situações. Por exemplo, um narcisista pode demandar ser o primeiro na fila de um evento, mesmo que não tenha o direito a tal privilégio, simplesmente por achar que merece ser beneficiado em relação às outras pessoas. Isso é sério. Quinta característica quinta delas, eles são invejosos e creem que os outros é que sentem inveja deles. Os narcisistas podem ter dificuldades em lidar com a inveja que sentem em relação aos outros, mas ao mesmo tempo apontam que são os outros é que são alvo da inveja alheia. Amém? Eles acham que todo mundo tem inveja deles e eles é que têm inveja das pessoas, eles que querem a alegria das pessoas, eles que querem o bem-estar das pessoas, eles que querem te arrancar a luz, querem trazer para eles a tua luz, mas isso é impossível, o que é seu é seu. O narcisista pode sentir inveja do sucesso ou de um colega de trabalho, mas ao mesmo tempo acreditar que ele é quem desperta a inveja dessa pessoa ou dos outros devido ao seu suposto sucesso. Ele acha que todo mundo na empresa, no lugar que ele está, sente inveja dele. Ele acha que todas as pessoas querem estar no lugar dele e vive uma tormenta, porque vive se defendendo do nada. Misericórdia. Sexta característica, eles não têm limites, não respeitam as fronteiras e limites pessoais, invadindo o espaço e as necessidades dos outros em prol dos seus próprios interesses. Um exemplo é que o narcisista pode se intrometer na vida pessoal da outra pessoa, de um amigo, sei lá, de alguém, sem pedir permissão, sem considerar os limites de intimidade estabelecidos pela outra pessoa. Eles podem até tentar decidir e fazer escolhas sobre suas aquisições pessoais, porque eles sempre sabem qual é a melhor cor, qual é a moda do dia, qual é o último lançamento em decoração, o que te cai bem, enfim. Deixa que eles decidam. Você estará sempre ultrapassado, você será sempre ultrapassado. Ele está na frente, ele conhece mais, ele sabe, ele entende. Vamos para a sétima característica, eles querem aplausos, sempre. E buscam constantemente a aprovação e a admiração das outras pessoas, necessitando de reconhecimento e elogios para sustentar sua autoestima inflada. Um narcisista pode se sentir frustrado e desvalorizado se não receber elogios o tempo todo para qualquer conquista, qualquer coisa que ele faça, ele quer ser elogiado, mesmo que saiba que fez um bom trabalho, ele sabe que foi bem, mas se não falar, ele vai se ofender, ele vai se frustrar, enfim, ele vai ficar de mau humor, ele vai te culpar. Eles necessitam grandemente de aprovações públicas, é isso. E se você não faz, eles mesmos se fazem notórios. Eles vão achar uma forma de mostrar que eles são bons, que eles são melhores, que eles estão
no topo. Vamos para a oitava característica: exploram todas as pessoas o tempo todo, exploram os outros. Eles tendem a utilizar as pessoas ao seu redor para alcançar seus objetivos sem se importar com o impacto negativo que podem causar na vida das outras pessoas, de qualquer pessoa, da família. O que importa é seu objetivo ser alcançado. Não importa na cabeça de quem ele precisa subir, não importa quem ele precisa anular, quem ele precisa machucar. Exemplo, o narcisista pode manipular e enganar os colegas de trabalho para conseguir uma promoção, sem se importar com as consequências prejudiciais que isso pode trazer para as demais pessoas, para a empresa, para qualquer situação. Eles não importam, você e quem estiver perto, ele vai fazer de cada uma das pessoas que está à sua volta como escada para subir, para alcançar o seu alvo. Nona característica: eles não se desligam. Os narcisistas têm dificuldade em aceitar críticas ou falhas, mantendo uma postura defensiva e obstinada diante de feedbacks negativos. Por exemplo, eles podem rejeitar completamente um conselho de um amigo sobre uma decisão errada que tomou, recusando-se a admitir que cometeu um erro. Como eu falei anteriormente, eles não se sentem e nem assumem culpa por seus atos enganosos, por suas falhas, por absolutamente nada. Nada é culpa deles. Um outro aspecto bem marcante é que eles sempre são porta-voz de suas vítimas, ou seja, sempre estão falando por elas como se fossem elas. Sempre estão levando as informações para as outras pessoas, colocando a opinião que eles querem como se fosse a opinião da sua vítima, da pessoa com que ele se relaciona, e ainda traçando um perfil enganoso sobre quem você é, sobre quem é a sua vítima. Ele leva essa informação para as outras pessoas de uma maneira distorcida, e quando você se apresenta em um ambiente, todos já têm uma imagem enganosa sobre a sua personalidade e sobre quem você é. E isso é muito prejudicial para o seu crescimento e relacionamentos futuros. Quando você se apresenta em um ambiente, todos já têm uma imagem enganosa sobre a sua personalidade e sobre quem você é. Isso é muito difícil, prejudicial para o seu crescimento e relacionamentos futuros. 10ª característica de um narcisista: eles são sempre, em qualquer que seja a circunstância, eles são as vítimas. Eles são vítimas o tempo todo e adotam frequentemente uma postura de vítima para obterem simpatia e atenção dos outros, sem aceitar a responsabilidade por suas ações. Exemplo: um narcisista pode culpar constantemente os outros por seus fracassos e mágoas, se fazendo de vítima e buscando compaixão, em vez de reconhecer seus erros e tentar mudar. Ele não tem culpa de nada. A família tem culpa, a mãe tem culpa, o pai tem culpa, os irmãos têm culpa, o patrão tem culpa, a mulher, os filhos, todo mundo é culpado do porquê e por onde ele está. Se você acha que é capaz de ajudar a mudar isso, você estará entrando em um universo de egoísmo e correndo um grande risco, pois agora você se tornou um inimigo em potencial para ele. Não tente ajudar. Ele vai te colocar como inimigo. De preferência, ore por ele, se você puder. Se em seus relacionamentos você conhece alguém com essas características, provavelmente você conhece um narcisista em potencial ao seu lado e no seu dia a dia, se você convive com ele. Todo cuidado e precaução deve ser tomado a partir de então. E cuidado, a sua reputação está em risco, a sua vida futura está em risco, porque eles têm
as características de João 10:10, né? Que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas todos eles, assim como nós, todos eles, assim como nós, precisam de libertação. Mas diferente de nós, eles não se submetem ao verdadeiro amor de um grandioso Deus e Pai. Eles não se submetem ao perdão de um Deus amoroso, de um Deus compassivo, de um Deus justo, de um Deus que tem a resposta, de um Deus que tem a cura. Eles não se submetem. Nós nos submetemos e podemos ter a alegria que vem do Senhor, independente da circunstância que nós estamos sendo treinados, independente do processo que nós estamos vivendo para alcançar o projeto que Deus tem, um projeto único para cada um de nós. Que Deus nos abençoe. Até o nosso próximo vídeo.